periódico pode ser tanto para um certo grupo como total? Não. Não existe inventário periódico geral. A partir do momento que ele é geral, ele deixou de ser periódico. Agora, vamos para a velha resposta de novo? Você pode administrar a sua própria empresa e você não faz um inventário geral por ano só para lançar as informações no estoque. Você quer fazer 4 inventários gerais por ano. É um direito seu como administradora da empresa. Aí eu poderia dizer que esses 4 inventários gerais que você faz por ano são o quê? Periódicos. Mas aí é uma característica peculiar da tua própria empresa, porque você está fazendo essa estratégia. Em teoria, para a prova, são os 4 tipos. Então, e a característica qual é? Do geral, uma vez por ano para lançar as informações para o balanço patrimonial. O periódico é uma contagem física de tempos em tempos pré-determinado, a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim, mas sem tanto rígido controle, é mais para verificar fisicamente se os itens estão ali. E tem um outro objetivo também do periódico, que não é só verificar se os itens estão ali, mas verificar o aspecto desses itens. Será que não perdeu a validade? Será que a embalagem não está vazando? Será que a caixa não está amassada ou quebrada? Então isso eu verifico também no periódico. O periódico ele tem um foco muito mais em como o item está conservado para ele continuar, por exemplo, à venda ou não, ou na utilização ou não, do que necessariamente um rígido controle de valores ou de desvios. Os desvios mesmo, eles são pegos com mais frequência nos inventários rotativos. As informações para o balanço patrimonial no inventário geral. E um controle diário para que eu não perca a noção de quantos itens estão saindo continuamente e como está sendo a frequência e sequência do meu consumo no inventário permanente. A pergunta da colega, se o EDI, que eu expliquei ontem, o Electronic Data Interchange, troca eletrônica de informações, pode ser como um inventário permanente? Sim. A partir do momento que a nossa empresa é totalmente automatizada e ela é comercial, então eu posso utilizar o EDI e o relatório que, por exemplo, em cada caixa do supermercado está sendo passado os itens. O computador central não vai mandar um sinal para o centro de distribuição fazer a reposição, mas eu posso imprimir o relatório do computador central para eu ter uma ideia da baixa no meu estoque, dentro da minha própria loja, só para um controle meu. E aí os supermercados começam a perceber algumas informações interessantes. Por exemplo, tem uma rede de supermercados multinacional, o Walmart, e há um tempo atrás ele fez uma pesquisa e justamente analisando um inventário permanente, olha a informação que ele percebeu. Toda sexta-feira, isso não numa loja em especial, em todas as lojas aqui no Brasil, toda sexta-feira, após as 5 da tarde, há um crescimento fenomenal de vendas de cerveja e fralda. Qual a relação entre cerveja e fralda? Não precisa dizer, você bebe cerveja pra caramba, tá bêbado, não quer ir no banheiro, usa fralda. Não é isso. Ou então, recém-nascidos estão agora se tornando alcoólatras. Também não é isso. Mas olha só como uma informação de um inventário permanente alimenta a área de marketing, por exemplo. E por isso os departamentos precisam se relacionar. No Brasil, em especial no Brasil, percebe-se que, assim, vamos imaginar o homem e a mulher, os dois trabalhando, tendo filhos. O homem consegue sair do trabalho mais cedo, às sextas-feiras, do que a mulher. Então percebeu-se isso numa outra estatística, num outro estudo. O que esse homem, quando sai mais cedo do trabalho na sexta-feira, faz? A mulher já fala, então passa no mercado e faz as compras para o final de semana. E ele vai para o mercado para comprar a fralda para o seu recém-nascido, para a sua criança. Só que ele aproveita e faz o que para ele? Compra cerveja. Percebeu-se esse comportamento de consumidor, claro, numa avaliação mais aprofundada de marketing, mas por uma informação dada por quem? Pelo inventário permanente. E o que o Walmart poderia fazer com essa informação? Fazer uma promoção na sexta-feira de cervejas e fraldas? Muito pelo contrário. Se na sexta-feira eu tenho um aumento das vendas, é justamente nesse dia que eu não faço promoção desses 2 itens, porque eles vão vender. Mas eu tenho que fazer, então, promoção dos outros itens que podem acompanhar. Então, na sexta-feira, após as 5 da tarde, de repente eu faço promoção de carne, sal grosso, carvão, para acompanhar a cervejinha. Ou faço promoção de, sei lá, mamadeira, chupeta, leite, enfim, para acompanhar a fralda, né, para que as pessoas façam isso. E nos outros dias da semana, em outros horários, que essa venda é fraca, aí sim eu faço promoção desses 2 itens. Então, olha como uma empresa com setores interligados e comunicando-se continuamente
a informação de um pode ser útil para outro setor, para tomar decisões como essa? Não, aí não depende não. Se você quiser fazer um controle efetivo dos seus materiais, você vai usar os 4 tipos até. Então, assim, uma vez por ano, obrigatoriamente, você tem que fazer o geral para mandar as informações para o balanço patrimonial. O permanente, se você é automatizado, você já faz isso naturalmente. Se eu não sou automatizado, mas vou sempre anotando as vendas que ocorrem, eu já faço também de forma natural. Isso se for uma empresa comercial. Se não é comercial, o almoxarifado anotando a saída dos materiais que foram solicitados pelos setores. De tempos em tempos, é interessante fazer um balanço, um inventário ali em algum setor ou até mesmo na empresa inteira, periódico. E você pode determinar que naquele setor tem tanto material espalhado, tanta coisa antiga ali, a gente vai fazer uma arrumação, por exemplo. Então já aproveitamos e vamos fazer o quê? Um inventário rotativo. Então, numa única empresa, você pode fazer os 4 inventários, não ao mesmo tempo. Toda vez que você fizer um, provavelmente ele vai ter um foco diferente. O patrimônio não, apenas os materiais, no caso, e por exemplo, no caso de um supermercado, especificamente os itens que estão sendo comercializados. E os itens de consumo para o próprio supermercado existir? Aí não é via EDI, nesse exemplo criado aqui para ilustrar. Aí eu tenho que fazer um controle interno desses itens. Aí eu separo. Mas eu posso fazer via EDI, mas para itens de consumo? Posso. Se quando esses materiais entram na nossa organização, nós classificamos esses materiais com códigos. Então, por exemplo, comprei caneta. Então, esse é o código A1. Comprei lápis, A2. E eu tenho tudo isso no computador. E aí, esse setor que armazena os materiais vai entregando para os departamentos que pedem e ele vai dando baixa. É um EDI também. Aí eu controlo os materiais. E esse é o jeito certo. Nas administrações públicas, o Estado de forma geral, todo o patrimônio ele recebe uma plaquetinha de metal com um número ou um código de barra. Isso você raramente vê nas organizações privadas. E uma coisa que todo órgão público faz, inventários periódicos deste patrimônio. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa sala fosse um órgão público e as carteiras onde vocês estão sentados, provavelmente atrás, receberiam uma plaquetinha com código de barra ou com um número. A administração pública, de forma geral, ela tem um controle tão severo que ela sabe que, por exemplo, essa cadeira é desta sala aqui, da sala número 23. Então, se for passado o leitor óptico em alguma ocasião e não for encontrado esse código aqui, e sim na outra sala, provavelmente o administrador desse setor, desse controle, vai querer entender o porquê que essa cadeira saiu dessa sala e foi para outra e não retornou depois. Provavelmente alguém pegou para usar na outra sala e não trouxe de volta. Então, na administração pública, já que o patrimônio é muito grande, tem que ser controlado mesmo com bastante rigidez, tão, eu diria, não cruel, mas e nem exagerado, porque é o correto, mas é feito com tanta veemência que uma cadeira idêntica é de uma sala, a outra cadeira é da outra. Eu não posso colocar em salas, misturar as salas, porque existe um controle disso. Aí é via EDI. Então eu controlo o patrimônio via EDI também. Mas aí eu preciso de quê? Muitos recursos financeiros para poder instalar um programa de controle como esse.